Podcast Voz Imobiliária. Oferecimento Bezerra Engenharia. Olá, corretores do mercado imobiliário de Caruaru e região. Estamos aqui para mais podcast Voz Imobiliária. Eu sou Juliana Fiore, subdelegada do Sindicato de Corretores de Imóveis, e comigo está aqui o João Batista, nosso delegado. João, se apresenta e fala um pouquinho do podcast de hoje para os nossos corretores e os amantes do mercado imobiliário. É isso aí, Juliana. Olá, pessoal. Me chamo João Batista, sou delegado do Sindicato Caruaru e região. Estamos dando início aqui a mais um podcast, né? Hoje estamos recebendo aqui a visita ilustre do nosso amigo Augusto Mendes. Ele é gerente comercial de Pernambuco, da Rodobens, e o nosso representante regional, o nosso amigo Fagner Moraes. Sejam bem-vindos, meninos, e vamos para esse bate-papo aí, que vai ser um bate-papo legal sobre consórcio imobiliário. E hoje nós vamos explorar algo muito procurado, solicitado e de pouco entendimento hoje pelo mercado imobiliário, que é consórcio, né? Então a gente queria começar aqui pelo Augusto. Gostaríamos de conhecer mais sobre a Rodobens, né, que é essa empresa de consórcios. A gente quer entender um pouco como é que funciona a empresa, um pouco da história, como ela está hoje situada no mercado. Fala um pouquinho para a gente, Augusto, sobre isso. Ótimo. Bom, inicialmente, meu nome é Augusto, como você já me apresentou. Eu sou gerente comercial da Rodobens há 14 anos, tá? Eu trabalho com consórcio há 24 anos. E a Rodobens é uma empresa de 70 anos no mercado. Começou com veículos, né, da Mercedes-Benz, a primeira concessionária Mercedes, do Grupo Verde, e se transformou aí na Rodobens e foi pioneira no mercado de consórcio de imóveis. Então, o nosso foco principal era caminhões, seguido de automóveis. O consórcio ele abrangeu o Brasil de uma forma tal, apesar de ser pouco explorado pelo ramo imobiliário. O consórcio ele foi fundado pelo Banco do Brasil, como todo mundo sabe a história, foi pelos funcionários. Um grupo de funcionários criaram o consórcio para cada um poder tirar o bem. E nisso se propagou, virou lei em 2008, se propagou por todo o Brasil. A Rodobens, ela hoje administra a carteira de consórcio de imóveis, automóveis, caminhão, serviço, moto e máquinas agrícolas. É bem eclético, né? Bem eclético. Trabalhamos, começou com caminhões, né? Somos muito fortes em caminhões, mas o de imóvel abriu os olhos, né? Imóvel realmente, desde 2008, quando virou lei, o consórcio de imóveis, focamos bastante no consórcio, que vimos que o mercado era enorme. Perfeito, perfeito. E a Rodobens, ela já atua há quanto tempo aqui no nosso mercado? Caruaru e região. Caruaru e região. Nem todo o Brasil como um todo, mais de 70 anos. Mais de 70 anos, né? Então, isso. Fazendo no geral, esse tempo que existe a Rodobens, isso. 70 anos. Isso. E a gente percebe que esse mercado imobiliário é um mercado que está em expansão, não é isso, Augusto? E eu queria que você falasse mais um pouco, para que os nossos ouvintes pudessem entender como funciona, né, esse consórcio imobiliário, voltado só para o mercado imobiliário. Queria que você explicasse melhor para que os nossos ouvintes pudessem entender. Como o consórcio ele é lei, então ele tem uma regra geral a nível Brasil. Então ele não é tão diferente do de moto, do de carro e do de serviço. O de imóvel, uma das características dele maior é o prazo. Então o prazo é um prazo muito estendido, né? Consequentemente, por conta do valor do bem, e ele também veio para agregar com uma menor taxa do mercado em cima das pessoas que programam a compra da aquisição da casa própria, ou do apartamento, ou da área comercial, porque o consórcio ele não é só para residencial. Tá? Você pode comprar imóveis comerciais, imóveis de shopping, terreno de marinha, fazendas, sítios, enfim. O consórcio casa de praia. Fica à vontade. Perfeito. Aquele seu sonho, João, que você me falou logo cedo. Perfeito. É interessante a gente levar em consideração, Augusto, isso é um meio mais de possibilitar que as pessoas possam ter, né, o seu bem, né? Tem muitas famílias que têm aquele sonho de ter a casa de campo, aquele sonho de ter a casa de praia, né? E o consórcio Rodobens, ela proporciona isso aos seus clientes, não é isso? Isso, é aquela compra programada, né? A gente costuma dizer que o consórcio ele tem essa taxa muito atrativa devido a ser uma coisa programada, né? Por que não foi tão divulgado como a nossa colega falou logo no início? Por conta que a programação do brasileiro em si não é uma coisa que acontece de muito tempo.
vimos que vem mudando, né? E pós-pandemia, todo mundo se programou, viu como está a situação. Então, assim, deu aquele boom após a pandemia. Foi realmente muito chocante a pandemia, mas no ramo do consórcio ele deu uma esticada, porque as pessoas começaram a pensar mais, a programar mais. Então, isso deu um start para o consórcio dessa alavancada para que possamos chegar onde chegamos. Perfeito. Augusto, e como é que um cliente hoje consegue fazer um consórcio imobiliário? Quais são os meios? Como é que o corretor de imóvel deve se aportar dessas informações para direcionar o cliente? Fala um pouquinho da jornada, digamos, da compra, no caso do consórcio. Porque no financiamento a gente sabe, a gente pega a documentação, leva para o banco, vai fazer toda aquela parte burocrática, e o consórcio ele tira um pouco isso, né? Eu queria que você direcionasse primeiramente os corretores e posteriormente até para os nossos ouvintes, clientes e corretores também, como é que é feita essa compra através do consórcio. Primeiramente, temos o representante nosso, que é o Fagner, que está aqui presente, tá? Que ele tem a parceria com algumas imobiliárias, incluindo a de João. E o que é que acontece? Após ser cadastrado como um representante nosso, nós damos todo o treinamento, toda a capacitação para o vendedor imobiliário, o corretor de imóveis vender. Todo suporte, né? Todo suporte. E damos do início a abertura do crédito até o final a contemplação. Como é que funciona em relação ao cliente? Quando o corretor ele vai vender, eu costumo dizer que o corretor de imóveis ele é muito bem avantajado quando ele tem um consórcio como a carta da manga dele. Ele vai vender um imóvel, tem aquele cliente que chega lá, que aquele imóvel vai comprar na hora à vista, tudo bem. Mas tem aquele cliente que, não gostei desse imóvel, vou comprar outro. Ele oferece o crédito para o corretor, ele tem uma maneira de puxar o cliente para ficar com ele, e o cliente vai andar e procurar o imóvel que ele quer. Ele faz o consórcio, vai pagar em suave prestações, diferentemente de um financiamento. Ele vai ter o bem corrigido anualmente, então, consequentemente, ele não vai perder o poder de compra, tá? Ele vai pagar uma parcela que cabe no bolso dele, e o corretor, além de ter ganho a comissão, ele está seguro com aquele cliente, ou seja, aquele plantão que ele ficou como corretor não foi em vão. Às vezes tem dia que não atende ninguém, mas chegou, atendeu 2, 3 pessoas, vendeu o consórcio, já ganhou a comissão. E está na carteira dele, o cliente. Então, consequentemente, quando ele for vender o imóvel, ele vai ganhar como corretor. É dupla vantagem para o corretor de imóvel. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho aqui com o Fagner. Fagner, se apresenta aqui pra gente, fala como é que os nossos parceiros corretores do mercado imobiliário podem entrar em contato com você, como é que você trabalha essa parte de treinamento. Eu sinto especificamente que o mercado está muito carente dessas informações, desses treinamentos, dessas possibilidades. De fato, o consórcio hoje, devido, né, à falta de crédito, a gente sabe que taxa de juros elevada, falta de financiamento, a gente sabe que o começo do ano, a gente sente na pele, né? Nós somos donos de imobiliárias também, sabemos que o começo do ano é bem parado no mercado imobiliário, porque falta crédito, as pessoas querem comprar e não conseguem, e o consórcio não tem esse tempo ruim, né, Fagner? Fala um pouquinho aí pra gente dessa jornada desse corretor dentro do mercado para facilitar aí para os clientes. Sim, eu sou daqui da cidade, certo? Há muito tempo. Obviamente, eu já fiz até o treinamento lá em João, com os corretores. Ficaram impressionados com as informações e realmente tem muito a explorar. Em relação à questão do segmento imobiliário, praticamente está existindo explorando, a gente está explorando isso aí. Procura, né? Certo? Pelo consórcio. Pelo assim, consórcio, né? entendeu? Vem crescendo muito, né? E o contato meu justamente é o telefone, área 81 996830086. Pode ligar para mim, querem tirar dúvidas. Que eu atendo, diga. Que eu atendo. Eu atendo. Muito bom, Fagner, Fagner. eu queria que você falasse sobre as vantagens, né? Para quem vai fazer um consórcio imobiliário hoje, pela Rodobens. O que é que o cliente leva? Quais são as flexibilidades que o cliente tem a adquirir uma carta de consórcio? Primeiro, a taxa mínima, certo? Eu não vou dizer que é juros, mas sim a taxa que é muito menor do que quem vai fazer o financiamento. Então, aí já se tem. Outra coisa é uma questão planejada. Tem que se fazer um trabalho muito planejado. Quando você for adquirir, tem que planejar.
E a questão também, se você tiver algum aporte, né, de dar o lance, é muito interessante em relação a isso aí. Então, no caso, a carta de crédito, se eu faço uma carta de crédito pela Rodobens, eu tenho duas possibilidades de ser contemplado. Uma seria pelo sorteio da carta. Sim. E a segunda pelo lance. Exatamente. Eu queria que você explicasse mais um pouco melhor, para que os corretores de imóveis em si pudessem entender como é que funciona. Porque eu acredito que isso seja falta de um pouco de conhecimento do mercado. Sim. E existe essa dificuldade de entender. Eu queria que você explicasse melhor. Na realidade é o seguinte, existe, por incrível que pareça, poucos sabem, existe um embutido, tá? O embutido, por exemplo, se você tem uma carta de 100 mil, a própria Rodobens, ela empresta a você 30%, tá? Então, em vez de 100 mil reais, ela vai lhe aportar os 70 mil reais. Então, assim, existe essa questão do embutido. Se você tiver algum aporte maior, então você pode dar, porque a porcentagem será muito maior do que você ter um concorrente direto, certo, no lance, que você pode conseguir isso aí. Perfeito. Falando só para esclarecer ainda mais a resposta do Fagner, lance é sua entrada, como se você fosse fazer um financiamento, você dá uma entrada. Ou no consórcio, você oferta o lance, é o que você dispõe em conta. Pode ser o FGTS, pode ser o valor que você tem em conta. E esse valor, ele abate do valor do crédito, abaixa a parcela, tanto na ordem de trás para frente, quanto você pode diminuir o valor da parcela. Então, o lance, como ele colocou agora, é uma forma de antecipar as parcelas para você retirar o crédito logo. Você tira o crédito em duas possibilidades, depois faz o consórcio, ou por sorteio ou por lance. Então, como é que funciona o sorteio na Rodobens? Nós pegamos a pedra, vamos lá, um grupo de imóveis que seja de 600 pessoas. Então, colocamos a pedra 001 até a pedra 600 dentro de um globo e sorteamos. Então, a pedra 100 saiu. Então, aquele cliente que comprou o consórcio, que a gente chama de cota, a cota 100, ele foi o contemplado por sorteio. Então, esse crédito é liberado para ele adquirir o imóvel dele. No próximo mês, há outro sorteio. A pedra 44, se sair a pedra 100 novamente, passar para o próximo, 101. Então, todo mês a gente entrega um por sorteio. E o lance? O lance é um leilão dentro do grupo. Então, pegando o exemplo que eu dei de 001 a 600, com 600 pessoas, você oferta um lance. O João tem 100 mil na conta, o Fagner tem 120, eu tenho 200 mil. Um grupo, o crédito é de 400. Então, quem foi o primeiro lugar? Fui eu. Então, eu pago o valor do lance, que eu disse que tinha, subtraio no valor da parcela e é liberado o crédito para mim. Então, eu sou a segunda contemplação. Então, dentro do grupo, no mês, por isso que vocês devem ouvir falar, saiu 5 bens, saiu 6 bens, saiu 4 bens, uma por sorteio e os outros é o lance. O lance é um leilão dentro do grupo, quem tem o maior aporte para poder liberar. Podemos dizer que isso é vantagem para quem faz o consórcio imobiliário? São as vantagens? Sim, porque se você pegar, por exemplo, a nossa taxa de administração num grupo de 180 meses, que é 22%, você dividir 22% por 180, vai dar 0,12, 0,13, alguma coisa desse tipo assim. Então, assim, no mercado você não encontra uma taxa dessa. Não encontra, né? Então, assim, é muito difícil. Em compensação, só retira por sorteio por lance. Por isso a taxa desse valor. A regra do Banco Central informa aqui, da ABAC, informa aqui. Consórcio tira por sorteio por lance. Então, não tem como eu fazer agora e dizer assim, eu quero amanhã. Não, por isso que a gente chama consórcio uma compra programada. Eu percebi que quando você vai fazer um consórcio, uma das vantagens é que quem está fazendo um consórcio não precisa dar um sinal, não precisa dar uma entrada, que é diferente do financiamento bancário, né? Geralmente a gente vai para uma linha de crédito e, se eu não me engano, me corrija aí, Juliana, é de 20% a 30% que você tem que dar para poder você de sinal de entrada, se ele conseguir o crédito total, 20%. 20%. A Rodobens, ela proporciona para quem está entrando... Pagar a primeira parcela. Pagar a primeira parcela. Quer dizer, não chega nem a ser um sinal, né? Uma entrada, né? Você está pagando a parcela do grupo. Por exemplo, você escolheu um plano de 216 meses, que é o nosso prazo máximo. Eu quero uma letra muito pequenininha. Então, a gente faz o prazo máximo, 216 meses. Você paga a primeira parcela, fica 215 e você já concorre ao sorteio todo mês. E se você tiver um FGTS para dar de lance, você oferta o lance. Se você tiver uma quantia reservada em casa ou com cuji, você pode juntar renda, tá? E você ofertar o lance, também você pode estar contemplando. E em relação à escolha do imóvel, pode ser Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrão, tem algum critério na escolha do imóvel em relação a consórcio? Vocês não perdem nenhuma campanha governamental, desde que se encaixem das regras.
Por exemplo, a regra do FGTS é a mesma regra que serve, que rege para o financiamento, rege para o consórcio. Minha Casa Minha Vida tem alguns bairros e algumas localidades que regem a esse plano. Só para saber se eu entendi melhor sobre essa questão do FGTS. No caso, eu tenho uma carta de crédito, tá? Ela está em andamento. Eu tenho lá 30 mil reais, vamos dizer, dentro da carta de crédito do FGTS, né? De saldo. Eu posso pegar esse saldo do FGTS e dar uma acelerada ou entrar como um lance da minha carta? Só pode ser como lance. Você pode, depois de estar contemplado, você pode utilizar o FGTS para abater e pagar o seu saldo devedor. Tranquilo, depois de contemplado. Então, no caso, eu poderia usar ele como saldo devedor? Quitar saldo devedor, pode também. Mas desde que esteja contemplado, após a contemplação. O que é que acontece? Você foi e fez um consórcio, deu lance, pagou. Aí você tem lá, trabalhou, tem um FGTS lá dentro. Você pode pegar ele e quitar o saldo devedor também da sua carta de crédito. Eu percebi também, não sei se Fagner pode explicar, que muita gente hoje faz consórcio para servir como uma moeda forte. Né? Por exemplo, eu sou contemplado numa carta de crédito de 500 mil reais. Né? Eu vim pagando lá, sei lá, parcela de 3, 5 mil reais. E de repente eu vendo ela, sei lá, por 100, por 150, por 200 mil. Como é que funciona esse mercado de consórcio? Porque eu vejo algumas pessoas investindo pesado nesse ramo de consórcio, né? E se dando muito bem. Eu queria que você me explicasse mais um pouco como é que funcionaria, como é que funciona esse... Bom, como investimento, o consórcio, a gente sempre fala que é investimento, porque só a início disso, se você tiver contemplado, como você falou agora, uma carta de 500 mil reais e você não utilizar o crédito, por si só já está sendo corrigido. O valor sai do grupo e fica numa conta em seu nome sendo corrigido pelo indexador do momento, no caso CDI, CDB, enfim, que gera aí em torno aí de 0,75, 0,85, chegando até o máximo que for algum indexador da inflação. Então, o que acontece? Você daí, por si só, já está sendo beneficiado. Né? Então, não deixa de ser um investimento. Não deixa de ser investimento. Porque você pegar o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma taxa de 0,70. Em 10 meses, eu tenho 7%, concorda? Concordo. Em 10 anos, eu tenho 70%. Então, um plano, por exemplo, de 216 meses, você vai ter quanto de rendimento nesse período? Então, vai dar no ano aí em torno de 8%, 9% na carta de crédito. Então, você... Ao ano, você fala. Ao ano, né? Ao ano, na correção pelo indexador que é retirado e investido. Com relação a comprar um imóvel, você está com 500 mil reais, você pode comprar ou um imóvel de 500 mil, ou 2 de 250, ou 3 de Você pode fracionar, no caso. Pode fracionar. E você compra a própria prestação do aluguel que você colocar, ou por diária, como hoje esse pessoal está fazendo, por diária, Airbnb, Booking, essa coisa toda. E ele paga, ele dá lucro. E detalhe, o seu imóvel, ele não cai, ele só sobe, né? Anualmente vai valorizando. Ele vai se valorizando no mercado. Entendeu? E assim, só para a gente tirar essa dúvida em relação ao passo a passo para o cliente que quer fazer o consórcio, qual a documentação que ele precisa, qual o passo a passo hoje para se fazer um consórcio? Após encontrar o Fagner, após encontrar o corretor, o passo a passo seria a identidade CPF e o comprovante de residência. É um cadastro simples, tá? Então a gente preenche todos, ele faz todas as informações, fazemos o contrato, tudo é digital. Então o importante é o e-mail do cliente. Então o contrato vai para o e-mail do cliente, o cliente assina digitalmente, gera-se um boleto da primeira parcela, ele tem 48 horas para pagar o boleto, ele já pagou a primeira parcela. Então, nossas assembleias são fixas. No caso, cada administradora rege como ela pode e como ela quer as datas e vencimentos de cada assembleia. No caso da Rodobens, nós fazemos o vencimento todo dia 10. Caso aconteça ser feriado ou final de semana, antecipamos um dia ou postergamos para o primeiro dia útil. Mas, via de regra, o dia imóvel é todo dia 10. E a assembleia, todo dia 12 ou 13, seguindo a mesma regra. Se houver um feriado ou final de semana que é nessa data, se posterga a data para poder ter a assembleia. Pronto, acho que outro ponto bem importante aqui para os nossos corretores ficarem cientes é em relação a comissionamento. Como é que funciona essa questão de comissionamento? Quem paga a comissão do corretor? Como é que funciona essa parte? É Fagner vai pagar. Nesse caso sou eu que faço Fala um pouquinho para os corretores que estão nos ouvindo se animar, porque essa parte isso do corretor me alegra, viu? Muito. Eu falo em comissão, eu me arrepio todinha. É a parte que eu estava esperando no podcast. Na realidade é o seguinte, existe um comissionamento, tá?
de três fases, não é isso, Augusto? Em relação ao pagamento do próprio cliente. Então, nesses pagamentos, a gente vai fazer essa parceria, certo? Através da minha empresa, perante a imobiliária. No caso seria proporcional, então, o pagamento da comissão, ou pode ser integral? Proporcional, vai depender do meu fluxo de caixa, obviamente, claro. Mas isso aí na mesa, a gente vai resolver essa questão aí. Então, inicialmente eu vou ter que ver qual é a porcentagem, tá? De cada negociação e, obviamente, fazer o acordo. Perfeito. Então é algo para realmente se trabalhar num treinamento mais específico, né? Isso a gente deixa aqui já aos construtores, as imobiliárias, né? É importante saber que pode se fazer, né? A gente está num momento de crédito imobiliário hoje para aprovação muito difícil, não é todo mundo consegue aprovar. Sim. Então, se o cliente ele não tem aquela pressa de comprar o imóvel, se o imóvel não é para hoje, não é para agora, ele pode fazer um planejamento, uma organização, junto com o seu corretor de imóveis, né? E entender as possibilidades, taxa de juros, se organizar para esse lance, né? Para essa entrada que muitas vezes você já quer dar o pontapé inicial, mas talvez naquele momento não consegue o financiamento, então o cliente desiste de comprar e acaba o corretor perdendo esse cliente, porque quando o cliente, a gente chama a jornada do cliente, né? O cliente passa em torno de 1 ano e meio para comprar um imóvel. Então, quando ele não é aprovado inicialmente, ele esfria, digamos assim, e o corretor solta ele. Então, eu vejo que essa modalidade também é uma forma de segurar o cliente, né? De trazer o cliente para perto do corretor de imóveis, não é isso? Você disse uma coisa bem interessante, tá? 1 ano e meio. Então, assim, o consórcio, ele é uma compra planejada. Então, uma compra planejada, 1 ano e meio, com certeza, isso aí já tem uma análise e já tem um pensamento concreto e realmente vai querer a carta de crédito, o consórcio. E tem uma vantagem que você falou e me despertou agora, que muitas vezes o cliente, ele faz aquele análise e é negado no banco, né? A avaliação, né? A avaliação. Ou também acontece de ele não saber ou aconteceu de ter uma restrição. Quem não já passou por isso. Então, assim, tem uma restrição. O bom do consórcio é que ele vai poder ter o imóvel no nome dele. Você já pensou, você está negativado, faz o consórcio. Augusto, quer dizer que o consórcio se entrega para a pessoa negativada? Não, tem uma análise de crédito, ele vai trazer um fiador, como é que você chama, né? Seja, né? Um garantidor. Mas o que é que acontece? O consórcio continua no nome dele. O imóvel continua no nome dele. O fiador, o avaliador dele, o avalista, só vai ser acionado caso ele não pague. Então ele tem aquele prazer de ter o bem no nome dele. Isso é fantástico. E só o consórcio faz. Tá? Augusto, existe tempo máximo, tempo mínimo para fazer uma carta de crédito? Cada administradora rege conforme ela lança o grupo no Banco Central. Para você ter uma ideia, porque o consórcio também tem muitas regras, a administradora, para poder lançar um consórcio, um grupo de consórcio, vamos lá. Um grupo de consórcio de 250 a 500 mil reais, um grupo de imóveis, com 600 pessoas. Ela tem que depositar no Banco Central um aporte no valor de 30% do crédito maior do grupo, para poder garantir toda a venda do grupo. Quando isso acontece, ela bota as regras que ela vai contemplar o imóvel e como vai funcionar. Então ela vai dizer, esse grupo aqui vai ser 24 meses do valor X, esse vai ser 216. Então cada administradora rege a sua forma de colocar na sua modalidade. No caso da Rodobens, começamos com 24 meses e temos um prazo máximo de 216. Perfeito. Para imóvel, tá? Gostei. E eu percebo que às vezes os clientes, quando fazem consórcio, alguns são contemplados logo no começo, né? Eu já vi algumas pessoas adentrar no consórcio e na primeira carta de crédito ser aprovada. Por exemplo, quando é carro, quando é moto, geralmente acontece isso porque o grupo é maior, né? E já aconteceu, alguns de vocês aí, fechar a carta de crédito, o cliente... Qual é o tempo apto? Rapaz, o nosso próprio Fagner aqui, que foi contemplado, cliente, né? foi contemplado no início. Foi contemplado no início, tá? É interessante que... Posso dizer que isso aí também é um fator sorte? Não, assim, também pode ser sim, mas assim, um planejamento que eu venho desde, eu acho que eu
Eu tenho quantos anos contigo? Com mais de 12 anos. 14 anos com ele. Eu sou cliente de Augusto, tá? E recentemente fui ser representante. Então, assim, eu planejo muito bem o meu financeiro quando eu quero comprar um carro, um exemplo. Eu não sou apto a trocar um carro de 5 anos, certo? Obviamente saindo do segmento de carros. E eu troco esse carro de 5 anos, 4 anos, então eu tenho uma coisa bem planejada. O meu cliente, ele comprou uma carta, um consórcio, e ele foi contemplado na quinta, não foi? Quinta, com ele dando em um embutido de 30%. Na quinta parcela do imobiliária. De 30% com mais 22%. Deu 52%. E qual é o tempo, exemplo, da contemplação até a posse do bem? Tudo depende. Depois que você é contemplado... Existe uma regra? Não, o crédito está liberado, você não é obrigado a comprar de imediato, você pode deixar o dinheiro aplicado, você está contemplado, você usa o tempo que você quiser. Tudo depende da época do bem que você vai escolher para comprar. Aí vem a documentação do imóvel, uma análise. Se ele já tiver o bem em vista, aí a médio, falando de imóvel, é em torno de 45 dias. Um processo que tem que ser respeitado passo a passo dele. Isso, ele apresenta a documentação dele, o fiador se for o caso, aí vem a escritura pública, vem as consultas. A gente fiscaliza mais o vendedor do imóvel, ou seja, o dono do imóvel, do que o próprio cliente. O cliente é nosso, então a nossa análise é mais branda. Agora, com relação à compra do imóvel, por segurança para todos, a gente dá uma fiscalizada. O dono do imóvel tem empresa? Aí vamos puxar da concha. Tem alguma causa trabalhista? Vamos procurar saber isso aí. Então, assim, não é que seja moroso, é que são os trâmites normais que precisam ser seguidos para que traga segurança, né? Isso. Diferente do financiamento, que geralmente fiscaliza mais o cliente e não o imóvel, a gente é o contrário. A gente já tem um cliente, temos nosso perfil, porque o cliente nosso não é analisado só por conta que ele está com o nome adimplente. Ele é pela constância de pagamento. Então, assim, tem coisas que a gente vai até aliviar para o cliente nosso, desde que o imóvel esteja totalmente seguro para ambas as aquisições, porque é a garantia para o grupo do consórcio e também para o próprio cliente. Então, os trâmites são normais, através do financiamento. São as certidões, tem que pegar, né? Isso. E tanto que ele está vendo quem está comprando e principalmente do imóvel. Escriturado. Não é isso? Inclusive, 10%, né, do próprio crédito é justamente para a questão dos documentos. Da escrituração. Hoje a gente está com a regra de segurar 10% do crédito para já deixar pago todo o trâmite da transferência. Pode dizer que é uma reserva, no caso. Esse valor fica reservado para fazer aí, isso. Caso dê a mais, o cliente completo dê a menos, o cliente recebe, é ressarcido. Juliana. Quais as consequências caso o consociado não consiga mais pagar essas parcelas? Né? Com certeza, esse cliente vai perguntar ao corretor de imóveis: e se eu não conseguir mais pagar as parcelas, o que acontece? Temos várias formas de ajudar nosso cliente. O nosso interesse não é que o cliente cancele. Então, aí, vamos lá. O cliente começou a ficar apertado, pagar, ele atrasou, mas já tem uns 2 ou 3 meses eu continuo, é só uma fase. Então o cliente paga, se atrasa 2 ou 3 parcelas, ele pode aguardar no 3º mês, desde que ele avise, claro, ele paga outra parcela e a gente dilui aquele atraso nas parcelas vincendas. O cliente, o grupo que ele fez, colocando 250 mil a 500 mil reais. Vamos dizer que ele fez o de 500 mil, como meu amigo João argumentou. Então, fez 500 mil, poxa, estou apertado, não consigo pagar. Eu posso reduzir esse crédito para o menor do grupo, 250 mil, então a parcela fica pela metade. Então, eu tento ajudar de todas as formas que o cliente não cancele. Se em último caso acontecer o cancelamento, ele recebe o valor que ele pagou do fundo comum, né, no final do plano, corrigido mediante a multa de quebra contratual. Perfeito, muito bom. Então, eu queria entender, para a gente fazer um apanhado geral aqui para os nossos corretores que estão nos ouvindo, como é que, de fato, o consórcio hoje vai ajudar ele a aprovar mais clientes, né? Aumentar a carteira dele e ele não perder essas vendas. Então, assim, em poucas palavras, o que é que vocês podem falar aí para os nossos corretores de imóveis? E antes de vocês responderem, eu queria falar um pouquinho em relação, né, ao nosso sindicato. Hoje é o nosso 3º podcast do Sindicato dos Corretores de Imóveis e o nosso foco é trazer temas atuais, tendências. Consórcio imobiliário é algo importantíssimo. O corretor de imóvel precisa estar a par,
né, de tudo que está acontecendo no mercado imobiliário, ações, taxa de juros. O corretor não é só corretor, o corretor é um pouco psicólogo, ele é advogado, ele é economista, então ele tem que entender tudo, né, para realmente fazer o atendimento desse cliente. Então, queria só mais uma vez falar das vantagens, antes de vocês falarem aqui para os nossos corretores, que o nosso tempo já está acabando também, mas falar as vantagens de ser associado hoje do Sindicato de Corretores de Imóveis. Além da gente ter assessoria jurídica, né, além da gente ter cursos profissionalizantes, cursos que vai agregar e ajudar os corretores nessa trajetória, nessa caminhada, nós trazemos temas pertinentes, parceiros, né, pertinentes, como a Rodobens, é uma parceira forte, 70 anos no mercado, não é 70 dias, né, são 70 anos de história. E qual a palavra final para os nossos corretores ficarem realmente mais curiosos, depois desse podcast, entrar em contato aí com a Rodobens, falar aí com o nosso representante aqui em Caruaru, em região, o Fagner, para ter mais informações. Então, Fagner, o que é que você fala para esse corretor hoje em relação ao consórcio imobiliário nesse momento atual do mercado? Com certeza é a demanda do cliente, tá? E diante desses fatos, existe uma coisa que hoje praticamente não se tem esse hábito aqui na região de consórcio. Então eu vou estar explorando mais com vocês, certo? Vou estar mais apto no próprio sindicato aí. Justamente se vocês quiserem fazer treinamentos com a gente, estamos à disposição, tá? E consórcio é uma coisa planejada. Então, consórcio é uma coisa muito boa, certo? Eu me dou muito bem com ele, justamente por ser um planejamento meu, entendeu? Muito bom. De antemão, já me colocou na disposição. Vocês podem me convidar a hora que vocês quiserem. A gente faz uma agenda para a gente dar uma palestra. Treinamento, né? Uma palestra lá para todos os corretores. Fazer um evento aqui em Caruaru, chamar os corretores de imóveis. Todos os corretores no sindicato, tá? Eles precisam. Desde que não me prendam, que vocês são os delegados aqui. Nós somos delegado bem. Tá certo. E a gente está à disposição. E para responder a sua pergunta, eu vou colocar uma frase que a gente fala sempre dentro da Rodobens. Somos o parceiro da vez. Então, o que acontece? Queremos não ser o carro-chefe de vocês, queremos ser o parceiro. Então, é aquela coisa, é muito ruim o corretor de imóveis, por exemplo, aquele que é pastinha, tá ali no dia a dia, e chega lá e leva um não, e o cara não quer aquele imóvel naquele momento onde ele está demonstrando aquele loteamento, enfim. Mas ele tendo o consórcio, ele vai estar com um algo mais que o cliente foi embora. Não, mas vem cá, vamos fazer um consórcio, fazer a carta de crédito aqui, vamos programar aquele apartamento aqui, se eu não me engano, Maurício Nassau, né? Maurício Nassau, lá tal, já dá outro sonho à pessoa. Então, assim, o consórcio, a gente vende sonhos programados, como o Fagner bem colocou. Então, ele vai ter um algo mais. Ele chegou lá, ganhou aquele percentual de comissão, já voltou para casa já pelo menos com a feira dele, já voltou com a passagem, o combustível. Ele não deu viagem perdida. Ele pode ser o próprio cliente da Rodobens, né? Ele fazer um consórcio para ele. Exatamente. Falou, fazer um planejamento aí, né, de um valor aí que ele possa conseguir pagar e se tornar eu sempre cliente. indico que o representante e os seus associados façam uma carta de crédito, por menor que seja, para você poder saber o lado do cliente, como a gente trata o nosso cliente, graças a Deus, muito bem, e também o representante que possa explicar para o cliente como funciona. Só, eu sou cliente também. Funciona assim, assim, assim. Perfeito. Eu acho que é uma troca. Muito bom. Quero agradecer a Rodobens, a pessoa aí de Fagner e do nosso Augusto, por ter participado do nosso podcast Voz Imobiliária. Quero agradecer a todos os ouvintes e até a próxima. Não deixem de curtir, tá, gente? De compartilhar. Sigam a gente aí nas redes sociais, Sindicato de Imóveis _ Caruaru. Estamos no YouTube, num podcast, no Spotify, no Deezer, tá, pessoal? Então siga. Esse é o nosso terceiro podcast. Estão em todos os lugares. Podem achar também aí a Rodobens, seguir, né? O Fagner também, nosso representante aqui em Caruaru. E é isso aí. Gratidão por mais um podcast, não é isso, João? É isso aí. Meninos, só agradecer a vocês aí. Obrigado também. Vocês já são parceiro do mercado imobiliário, né? Dos corretores. E o nosso tema hoje foi desenvolvendo o potencial do consórcio imobiliário com a Rodobens. Parabéns. Perfeito. Aí pela explicação. Tem muitas dúvidas ainda, né? Que a gente vai tirar. Isso. Quando a gente for fazer aqui um evento aqui em Caruaru Grande. E a Rodobens vai ser nosso parceiro aí, firme, para a gente poder adentrar no mercado com força. Tá? Agradecer vocês aí. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau. Vocês são show.
Podcast Voz Imobiliária. Oferecimento Bezerra Engenharia.